Dia 26 de setembro. Daqui 3 dias vai ser o dia de Micael ou São Miguel, né? No Brasil a gente chama São Miguel, na Alemanha é Micael e a gente também adotou esse nome aqui. Aí começa a época que vem junto com a primavera. Tem gente que prefere fazer a época da primavera em setembro, e depois do São Miguel, que é 29 de setembro, começa a época de Micael, né? É um período, bom, a primavera por si só já é um momento em que todo mundo está saindo, né? Tá saindo daquele inverno, daquele recolhimento e tá se expandindo, né? Um momento de expansão. E aí a energia que estava embaixo da terra, né? Ela começa a vir para fora. E a gente vê isso na natureza, os brotinhos, né? As flores, tudo começa a sair, né? E tem esse ímpeto interno assim também, né? No hemisfério norte, a primavera ela é em abril, que é quando começa o zodíaco também em Áries, né? Então tem essa perspectiva de iniciativa, de sair para fora, de expandir, e aí está associado então com Micael, né? Que é um momento de desafio nas escolas. É um momento que geralmente se está muito. As crianças estão a mil, né? Então tem a alegoria que a gente usa, né? Que é o São Miguel combatendo o dragão. Também tem a história de São Jorge, né? Que está dominando o dragão. Isso é bem importante, né? Que não é combater, ele está dominando o dragão. Que tem aquela coisa dos nossos dragões internos, nesse período também começam a florescer também, né? Nós e nas crianças, então, geralmente é um período nas escolas de mais agitação, de mais movimento, né? De mais desafios, muitas coisas acontecem ali, todo mundo está ali, né? Então, é um momento bem da gente estar ligado em dominar nossos dragões. E a, aí tudo começa, né? Começa esse movimento. Então, nas salas, a mesa de época, com o pano vermelho, alaranjado, né? Que tá trazendo esse calor que está chegando, né? E, e aí, talvez, se tiver até um quadro de Micael mesmo, de colocar os versos de Micael, tem muitos versos de Micael. Tem um livrinho da Karen Stast, eu nunca sei direito como pronuncia esse nome, que é específica, ela tem das várias épocas, e eu tenho um de Micael também. E ali tem poemas, tem músicas, né, de Micael. É o momento que a gente faz o pão. Eu fiz uma vez um pão dragão. Depois eu vou ver se eu consigo achar a foto e coloco o pão dragão que a gente fez. A gente faz nas costas do dragão com castanha, né? Para fazer as escamas do dragão, né? Nas costas assim, do dragão. Então, é o momento que a gente faz o pão dragão, que e é isso. Então, o tema é, né, primavera, flores, os poemas, as músicas, o, a oração de Micael, né, a própria oração de Micael. Então, esse é um momento bem desses assuntos. Eu vou pegar o livro lá, espera um pouquinho, vou dar uma pausada Então, o desenho de lousa, é bom de ter um desenho de lousa com Micael combatendo, né, dominando o dragão, né? Eu até estou para fazer o meu também. E, e aí também as crianças desenharem. Também é um período de fazer desafios. Você pode fazer brincadeiras no pátio, brincadeiras fora, que sejam desafios. Aquelas coisas que para as crianças são, né?
Você pode fazer tanta brincadeira, sei lá, de equilíbrio, por exemplo, mas pode ser para vencer uma dificuldade lá. A professora nossa fez o seguinte: uma criança que comia muito mal, não gostava de comer isso, aquilo, outro. Ela então fez naquele período como desafio, então você vai experimentar um pedacinho disso daqui, sabe assim? Então era o desafio, então você vencer aquele de alguma forma, alguma coisa que você está dominar algum dragão seu, sabe? Assim, aquele né, que não quer fazer isso, alguma procrastinação, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa que você pode fazer com as crianças, às vezes na sala, tá? Digamos assim, desafio, porque tem um que sempre esquece de escovar o dente. Então, o desafio dele vai ser lembrar de escovar os dentes toda vez. Ou fazer brincadeiras no pátio, né? Pôr um slackline, que chama, né? Uma coisa para a criança andar, para equilíbrio. Então, essa é mais uma coisa de Micael, né? Que pode chamar. E assim, tem a história do começo do mundo, que na verdade isso é mais para criança de terceiro ano, que criança do terceiro ano estuda a criação do mundo. E na criação do mundo tem a história de que o Lúcifer, né? Ele ele fica ele fica com inveja de Deus, né? E quer ser igual e tal. E ele é expulso do céu pelo Micael. Então essa é uma história também que pode estar contando, mas isso para crianças mais velhas, assim, de terceiro ano já. Valquíria, você acha que tem como colocar no grupo aí, se você achar o, o poema e uma história? Então eu podia pôr, mas aí de repente fotografar esse aqui, né? E por aí, É, fotografar e por aí. Ó, aqui está falando jogos sensoriais. Deixa eu ver aqui, ó. No primeiro momento, ver coisas em seus devidos lugares pode parecer banal e cotidiano, mas quando se descobre um amendoim em uma avelã, um limoeiro com laranjas, uma concha do mar na grama do jardim, então nossos olhos têm motivo para regalarem-se. Diante desta constatação, só se pode fazer uma coisa: transformar-se em detetive. Reúna 10 elementos naturais cujo tamanho permita que sejam vistos a pelo menos 1 metro de distância: pedra, semente grande, folha, flor, pena, concha, fruta, etc. Delimite um espaço de mais ou menos 100 metros quadrados. Coloque os objetos dentro desse espaço em lugares que não sejam naturalmente os seus. Não esquecer que os objetos devem ficar bastante visíveis. É preciso que esta operação se efetue na ausência das crianças e, portanto, anteriormente ao início do jogo. Reúna então as crianças e conte-lhes que um gêniozinho muito travesso passou na noite anterior por essa região. Sim, sim, você ouviu? Como era? E divertiu-se espalhando a desordem dessa natureza tão meticulosa. Mas atuemos como pessoas organizadas e sejamos bons detetives. Vamos pegar lápis e papel e anotar tudo o que nos parecer suspeito, sem descartar um só detalhe. Quando seus detetives de calças curtas tiverem finalizado esta parte da missão, quando tudo o que parecer anormal tiver sido anotado em segredo, reúna de novo as crianças e peça para sentar-se. Você, quantas anormalidades achou? E você? 5, 8, 12. Estão todos de acordo? Então, cada um expõe o que descobriu consultando suas notas pessoais. Desacordo, discussão, isso é interminável. Melhor pôr um fim. A resposta correta está lá sobre o terreno. Voltemos a ele. Cuidado. As crianças podem descobrir anomalias que não têm nada de sobrenatural e então a surpresa é geral. Observação: pequenos. Territórios menos e anomalias fáceis para serem descobertas. Dizer quantas são antes de começar, suprimir as anotações. Maiores. Anormalidades mais sutis, exigindo uma observação mais atenta.
Jogos para descobrir a natureza, guia para observada, explorada e compreendê-la. Felipe Vaquete, editora Martínez Roca, Barcelona, 1996. Tradução, Márcia Coura, médica escolar da Pólen, São Micael e o Cético. Então, um joguinho aí que pode ser feito, né? E agora eu acho que eu vou contar uma história, então, Maria Fernanda, o que que você acha? Você acha uma boa? Então, eu vou pegar uma vela. Deixa eu achar uma história boa aqui. Senão não adianta, tem que ser história boa. E também não pode ser muito grande, né? Vou pegar a vela aqui rapidinho, peraí. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Tralala, tralala, toda a gente vai gostar. Que tal você chegar para me escutar melhor? Eu vou contar uma história para você. É lindo e como tudo é na vida, eu vou dizer. Estou aqui para amar você. Um mineiro vivia com sua família próximo ao seu local de trabalho. Seu ofício, assim como já fizera seu pai e seu avô, era extrair minério numa profunda mina que havia na região. Sua esposa cuidava dos afazeres domésticos e das crianças. Os meninos, filhos desse mineiro, eram alegres e vivazes, passavam o dia cuidando dos animais e das plantas ao redor da casa. A maior alegria sentiam, porém, quando podiam acompanhar o pai até a entrada da mina, onde, além do pai, outros trabalhadores se empenhavam diariamente na extração de minérios. Eles observavam com atenção cada passo, cada gesto do pai, até que ele desaparecesse com sua pequena lamparina na escuridão da mina. Durante toda a infância, nunca tiveram permissão de lá entrar e também não compreendiam as palavras misteriosas do pai cada vez antes de dar o primeiro passo mais adentro. O trabalho na mina era exaustivo e o pai consumia suas forças nele de maneira que podia se ver em sua fisionomia um cansaço crescente. Domingo ao lado dos filhos e da esposa era para ele o único momento de alento que lhe possibilitava recuperar parte da energia usada no desgastante trabalho da semana. Ali por perto não havia escolas nem igrejas. Assim como este mineiro aprendera com seu pai a sua profissão, seus filhos, na idade correta, também se tornariam mineiros. A mãe, por sua vez, passava parte da manhã de domingo contando episódios da vida do Salvador e lhes ensinava preces e cânticos para que seus filhos assim pudessem se dirigir ao Pai Celestial. Quando o filho mais velho fez 14 anos, enfim,
Chegou o grande dia em que ele, pela primeira vez, entrava na mina para trabalhar com o pai. Por muitas vezes, foi-lhe contado como era o trabalho, quanta força e coragem ele exigia, como deveriam manusear as ferramentas, picareta, lamparina, carriola. A vontade e ânsia de penetrar na mina eram grandes, mas foi preciso que ele juntasse toda a coragem para entrar naquele local escuro, frio e úmido. Seguindo de perto os passos certeiros do pai, mal iluminadas pela tênue luz da pequena lamparina que ele levava numa de suas mãos, o filho mais velho caminhava trêmulo em direção à escuridão total. Lentamente, o ar foi se tornando cada vez mais pesado e quente. O ambiente cada vez mais abafado quase impedia a respiração. Chegaram, enfim, a um grande candeeiro que irradiava uma luminosidade amarelada ao seu redor, que se estendia num raio de mais ou menos 2 metros. Sempre cumprindo as ordens do pai, ali trabalhou sem descanso, até só interromper o trabalho para tomar a pequena refeição que a esposa preparara e colocara no embornal do marido. Ao saírem no final do dia, foi muito reconfortante depararem-se com o lindo e luminoso espetáculo do sol se pondo. O segundo filho os esperava ansiosamente sentado na soleira da porta diante do caminho que seu irmão percorrera com o pai. Mal os avistou, saiu em disparada para os encontrar. Queria saber tudo que o irmão vivenciara naquele primeiro dia de trabalho. Acompanhou com toda atenção tudo o que lhe contaram e também as instruções do trabalho que o pai passava ao irmão mais velho. Assim aconteceu durante 1 ano e meio, pois neste tempo ele também fez 14 anos e finalmente chegou sua vez de ir para o trabalho. Que alegria, que ansiedade! Porém, ao dar os primeiros passos, espantou-se. Nunca poderia imaginar o que realmente se passa no interior de uma mina, apesar de tantas vezes ter ouvido com atenção tudo o que o pai e o irmão lhe contavam. O que mais o surpreendeu foi aquele candeeiro já aceso. Quem o teria acendido? Como o teria encontrado na escuridão total? Na volta para casa, o pai lhe esclareceu como aquela parte tão exigente do trabalho era feita sempre pelo aprendiz de mineiro que tivesse 21 anos, pois assim teria a força da juventude aliada à possibilidade de encontrar caminho por conta própria. Assim passaram a semana. O domingo foi, mais do que nunca, esperado. A mãe preparou a casa da melhor maneira que pôde para acolhê-los durante aquele dia de convívio familiar. Havia flores nos vasos. A mesa foi posta com todo cuidado para a refeição conjunta. Pelas janelas entrava a claridade amena dos dias primaveris. Porém, o pai não se levantou. Seu cansaço havia chegado ao extremo. Deitado em seu leito, ele mal conseguia abrir os olhos. Os filhos sentaram-se ao pé da cama. A esposa trouxe o ferro, esperando assim reanimar o marido. Não foi suficiente. Durante todo o dia, passou ele neste estado, entre dormindo e acordado. Na manhã seguinte, tampouco conseguiu levantar-se, e os 2 irmãos, após despedirem-se do pai e da mãe, seguiram sós para a mina. Os 2 estavam apreensivos pelo caminho. O mais jovem olhava as flores e encantou-se quando, numa delas, jasmim, ainda viu brilhar sobre uma das pétalas uma cristalina gota de orvalho que rebrilhava aos primeiros raios de sol. Esta imagem ficou tão fortemente gravada em seu coração que ele mal conseguiu responder às incessantes perguntas do irmão. Como acharemos o local de trabalho? Será que o candeeiro está aceso? Como sairemos de lá? Tudo isso o afligia. Ele não conseguiu encontrar uma solução e o irritava o ar alheio e ensimesmado do irmão menor. Quando enfim chegaram à entrada, mal deram 3 passos, adentrando a mina, o tremor tomou conta dele. E por mais que o irmão mais jovem insistisse na necessidade que eles agora tinham de trabalhar juntos para sustentar os pais,
Ele continuava imóvel, como que paralisado. Resolveram então que ele voltaria para casa. Talvez à noite, dormir ao lado do pai não lhe tenha feito bem, pesou o mais jovem, e sempre com aquela imagem límpida dos raios de sol na gota de orvalho. Seguir contando os passos para acertar o caminho. Sentiu o calor aumentando e, pouco a pouco, para sua tranquilidade, pôde avistar a amarelada luz do candeeiro. Estava aceso. Trabalhou usando toda a sua energia, pensando assim compensar a ausência do pai e do irmão. Quanto mais ele se empenhava, mais fortalecido sentia-se. Estava tão envolvido que não sentiu o tempo passar. Quando resolveu retornar à casa, pegou seu embornal com a marmita e a garrafa vazia, e novamente, contando os passos, saiu da mina, na esperança de encontrar o lindo panorama do sol se pondo. Para sua surpresa, porém, já era noite. Havia permanecido mais tempo que o de costume na mina e o céu estava encoberto de estrelas. Passou então a observá-las. Passou então a observá-las e cada uma com seu brilho especial parecia lhe contar uma história. De repente, que surpreendente maravilha! Num piscar de olhos surgiram estrelas cadentes e, para seu maior encantamento, pareciam vir em sua direção. Muitos, porém, sumiram no espaço, outros se desviaram. Um grande clarão iluminou o seu caminho, ainda surpreendido com esta visão. Deu poucos passos cambaleantes e viu que ali estava uma pequena pedra, qual uma fagulha. Ela era escura, pesada para o seu tamanho quente. Com todo cuidado, tomou-a para si, na certeza de que poderia ser de grande ajuda, pois aquela forte luz a havia indicado. Chegando em casa, pai e irmão, deitados, compartilhavam da ansiedade da mãe, que na janela do quarto tentava ver algum vulto na escuridão. Quando ele foi avistado, todos sossegaram, mas ainda não sabia que sua presença trazia tão valiosa possibilidade de ouro. Assim, neste dia, os dois irmãos compreenderam o que, inúmeras vezes, ouviram o pai saudar ao entrar na mina. O ferro do céu, enviado pelo herói celestial, nos encoraja e erradica o temor, dando vigor aos que buscam com amor. Um ratinho passou por aqui e a história acabou. Eu amei essa história. A minha bebê, quando ela escutou você cantar, ela até dormiu. Ah, você vê, criança dorme com história mesmo, né? Que legal, ela dormiu. Então deixa ela quietinha, ó. Não vamos fazer barulho para ela não acordar, tá bom? Lá. Maria Fernanda, deixa ela dormindo, tá bom? Tá frio aí? Sei lá que ela precisa de que seja coberta. Esfriou, né? Tá mais ou menos. Talvez uma cobertinha seja bom, né? Pôr um cobertorzinho nela, né? Ela não gosta de coberta. Gosta de coberta. Ah, ela não sente frio, então. Igual eu, não gosto de me cobrir. Também não gosta, Quer né? falar aí, com a mãe dela. A Puxou a Maria mãe. não gosta. Puxou a mãe. Ai, ai. Mas então, você viu que essas referências, o ferro está associado com essa época de Micael. E eu nunca vi, mas parece que nessa época uma chuva de estrelas cadentes. É um período que cai meteoros. E que, se você ficar olhando no céu, né, é bem isso, né? E então é isso, tem essas referências, né, da coragem que ele enfrentou, né, o medo e a coragem que enfrenta, são essas referências de Micael, dessa época de Micael. Boa noite, Bianca. Na hora eu estava contando a história, nem te cumprimentei. Bom, acho que eu vou fechar aqui a
a gravação.